né, dessa parte de sistemas aglomerados para poder dar continuidade a esse módulo de condução transiente, beleza? Vamos ter essa barra de aço que ela vai ser colocada em um tanque de água para poder ser endurecida. Lembram lá da ciência dos materiais, né, que esses metais, esses sólidos, eles sofrem diversos efeitos térmicos a fim de obterem, ao final do processo, propriedades de interesse, como por exemplo, você endurecer o seu material. Então você coloca para ter um resfriamento brusco, vai ter uma alteração no tamanho do grão, né, do seu sólido cristalino, e devido a isso você vai ter uma propriedade de interesse previamente estudada, né, a fim de ser implementado em um determinado tipo de processo, beleza? Ela está a uma temperatura inicial de 850 graus Celsius. E ela vai querer sofrer um processo de endurecimento. Então você coloca ela para resfriar em um tanque de água, né? Aí tem toda aquela parte da ciência dos materiais, que estuda o tamanho do grão e tudo mais, né? Que está associado a esses processos de resfriamento que podem fazer com que o material torne-se mais duro ou outras propriedades de interesse, beleza? Aí nós vamos ter o que? Que essa barra ela vai ser resfriada até atingir uma temperatura de 95 graus Celsius em um tanque de água de 40 graus Celsius. Aí nós vamos considerar que o tanque de água é suficientemente grande de modo que a sua temperatura durante todo o processo seja mantida constante, beleza? Então a temperatura da água não muda, é sempre 40 graus. Tranquilo? E a temperatura da barra metálica vai cair de 850 para 95 graus Celsius. A condutividade térmica da barra metálica é de 63,9 watts por metro Kelvin. A massa específica vale 7.832 kg por metro cúbico. O meu calor específico, a pressão constante, vale 434 Joule por quilograma Kelvin. O meu coeficiente de transferência de calor por convecção vale 450 watts por metro quadrado Kelvin. O diâmetro da barra vale 50 milímetros. E o comprimento da minha barra vale 2 metros, beleza? Então, tentem fazer esse problema, tentem calcular. Utilizem o BIO para realmente garantir que esse problema pode ser aproximado para uma hipótese de ser um sistema aglomerado. E vejam qual é o tempo necessário para que essa temperatura sofra essa queda e qual é a quantidade de calor total trocada nesse processo de resfriamento, beleza? Então tentem fazer. Tá, então, a primeira parte para calcular o BIO, né, é calcular o comprimento característico, que é o volume sobre a área. Aí o volume da barra, né, é πr quadrado vezes o comprimento, e a área lateral é 2πrl. Fazendo esse cálculo, vai sobrar simplesmente o R0 sobre 2 ou o diâmetro sobre 4, né? O diâmetro vale 0,050 metros ou 50 milímetros dividido por 4. Nós vamos ter como resposta que o comprimento característico vale 0,0125 metros. Calculando o BIO, que é o HL sobre K, nós vamos ter o quê? Que o H vale 450, o L vale 0,0125 e o K vale 63,9. Nós vamos ter um BIO que vale 0,088, que é menor que 0,1. Portanto, a hipótese do sistema aglomerado pode ser utilizada e nós podemos utilizar aquela equação que nós vimos nos vídeos passados, certo? Que é essa equação aqui. Tá, beleza. Então, agora eu vou calcular o meu B para poder chegar primeiramente no meu tempo e depois calcular a quantidade de calor total. Tá, beleza. Então, o B, ele é o HA sobre ρ CP V, né? Você pode perceber que V sobre A é o comprimento característico. Então, eu posso reescrever o B como sendo H sobre ρ CP, comprimento característico. O H vale 450, a massa específica vale 7.832, o CP vale 434 e o comprimento característica vale 0,0125, né? Vale salientar, né, que o CP ele pode variar com a temperatura, né, mas nós estamos considerando um CP médio. O ρ, a massa específica, ele também pode variar, mas nós estamos considerando que é um material incompressível, que a variação é desprezível e tudo mais, beleza? Então o B ele vai valer 0,01059 segundo a menos 1. Substituindo, então, nós vamos ter isso. Aí, né, para resolver essa expressão, eu vou tirar o logaritmo dos dois lados e eu vou isolar o tempo. Isolando o tempo, eu vou ter que o tempo vai ser menos, né, 1 sobre b, que é 0,01059, logaritmo de t menos t infinito sobre ti menos t infinito.
Quem é o T? Bom, o T é a temperatura final da minha barra, que é de 95 graus Celsius, né? O T infinito é a temperatura da água, que é 40. O T inicial é a temperatura de 850 graus Celsius, e aqui vale 40. Beleza? Então, substituindo tudo, calculando o logaritmo, que vai dar um valor negativo, e multiplicando por esse termo, nós vamos ter que o tempo total de resfriamento vai ser de 254 segundos. Beleza? Pouco mais de 4 minutos, né? Não, menos de 4 minutos. Um pouco mais de 4 minutos, certo? Agora, para calcular a quantidade total de calor, é o MCP, diferença de temperatura, né? No caso, é um resfriamento, então o nosso sistema está perdendo calor. Então eu vou dizer que a temperatura inicial menos a final só para a resposta ser positiva, beleza? Aí a minha massa é a massa específica vezes o volume, e o volume nós sabemos que é πr0² vezes o comprimento. Então, substituindo todos os valores, nós temos o ρ, temos o π, temos o raio, temos o comprimento, temos o Cp. A temperatura inicial vale 850 e a temperatura final vale 85. Então, substituindo tudo, né, nós vamos verificar que a quantidade total de calor trocada, liberada, né, da barra para a água, durante todo esse processo foi de 10,1 megajoule. Tranquilo? Então é isso. É bem tranquila essa questão. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.